O tema que eu quero compartilhar é o seguinte: ninguém está fora do alcance da graça. Você pode repetir comigo? Ninguém está fora do alcance da graça. Este tema, apesar de ser um tema simples, ele é abrangente, ele é abundante, ele é impactante. E quando falamos de ninguém está fora do alcance da graça, nós relembramos muitos personagens bíblicos. Dentre eles, este homem que escreveu o primeiro evangelho, chamado Mateus, que também era conhecido, o nome judeu, Levi. Diz assim: saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Certamente você já leu esse texto, certamente alguns dos nossos companheiros aqui até já pregaram essa mensagem. Coisa difícil é pregar diante de pregadores, não é? Mas eu tenho certeza que o Senhor vai mais uma vez usar de misericórdia. Quando nós falamos de Mateus, vemos uma figura, um personagem bíblico que tem tudo a ver com esse tema, que ninguém está fora do alcance da graça. Uma das definições da palavra graça é favor imerecido. Favor imerecido, algo que nós recebemos da parte de Deus que não merecemos. E Mateus foi alguém que não merecia, mas que foi alcançado por esta graça, por esse favor imerecido. E por falar em graça, Deus se revela na Bíblia como Deus de toda graça. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17 diz que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Deus enviou Jesus para alcançar, por meio de sua graça, os perdidos, aquelas pessoas que estavam fora do propósito de Deus. E esse texto que acabamos de ler, que fala da vocação, do chamado de Mateus, nos leva a relembrar um pouco o contexto histórico-cultural. Nesse tempo, o Império Romano havia dominado o território de Israel. E como o Império Romano tinha o costume, quando eles dominavam um território, eles implantavam a sua própria cultura, explorava o povo e cobrava dele duros impostos. Roma havia dominado o território de Israel e estava cobrando duros e pesados impostos. A nação vivia escravizada, sofrendo, sendo oprimida por um governo que não tinha piedade, não tinha misericórdia. Ao contrário, eles cobravam esses impostos para estruturar ainda mais o seu exército, o seu império. Por isso que era conhecido como um império imbatível, invencível, um império totalmente perverso, rígido. E nesse contexto, eles chamavam algumas pessoas e os contratavam para cobrar esses impostos. E nessa época, alguns judeus se venderam completamente para Roma. Trocaram, deixaram a sua identidade e negociaram os seus princípios, abandonaram sua fé, porque o povo vivia num contexto, um conflito muito intenso, lutando preservar a sua identidade e a sua fé em Deus. E alguns judeus decidiram abrir mão da sua honra, dos seus princípios, e acabaram traindo a sua pátria, traindo o seu povo, e se venderam para o Império Romano.
E o acordo que o governo romano fazia era o seguinte: você vai cobrar tanto das pessoas, e o que você cobrar mais, você vai poder guardar no seu bolso. E muitos enriqueciam à custa do sofrimento dos outros. E nesse contexto entra Mateus. Nesse contexto entra este homem que abriu mão dos princípios, abriu mão da sua fé, e movido por uma ambição, movido pelo materialismo, movido pelo desejo de enriquecer, abriu mão da sua fé e se vendeu para Roma. E se eu perguntasse para os fariseus, para os escribas, para as autoridades religiosas da época, quem era Mateus? Eles responderiam: Mateus é um homem impuro, um homem que se corrompeu espiritualmente e moralmente. Se eu perguntasse para os judeus quem era Mateus, os judeus responderiam: é um traidor, alguém que vendeu os seus princípios, alguém que negociou a sua fé, alguém que não merece o perdão, alguém que não merece estar em nosso meio, alguém que não pode ser considerado como um herdeiro das promessas de Deus. Então Mateus se vendeu e começou a cobrar esses impostos. E todos os dias ele ia para um ambiente, organizava uma mesa e colocava ali os seus instrumentos de trabalho, fazendo relatório, contando as moedas, contando a prata, o ouro, sob a ótica, os olhos dos soldados romanos. E eu imagino que cada relatório que ele fazia, cada moeda que ele contava, ele conseguia ver e sentir suor e lágrimas de um povo que estava sendo oprimido e escravizado. Porém, o desejo, a ambição de ter riquezas, obter riquezas, era maior, a ponto dele se tornar um homem muitas vezes insensível. Todos os dias, essa era a rotina deste homem chamado Mateus. Todos os dias ele estava ali cobrando os impostos. Todos os dias ele estava ali acompanhando aquele ambiente. De sua mesa ele olhava o movimento da cidade, onde os empresários discutiam preços, as crianças corriam de um lado para o outro, e os soldados ali, bem posicionados, acompanhando diariamente suas atividades. Foi nesse ambiente que Mateus cresceu, foi nesse ambiente que Mateus se tornou um homem rico e, por que não dizer, também poderoso. E um determinado dia, ele, sentado à mesa, talvez fazendo o relatório do dia, ele ouve alguns passos de alguém que se aproximava dele. E quando ele ergue os seus olhos, ele olha e vê um homem que ele conhecia somente de ouvir, mas nunca havia encontrado. Ele vê Jesus. Jesus olha profundamente nos olhos deste homem. E Mateus era acostumado a ouvir críticas, ofensas dos judeus, das pessoas. Só que alguém que está ali diante dele não profere palavras de ofensas, não profere palavras desprezíveis, não proferem palavras que lhe feria. Ele consegue olhar nos olhos de Jesus e se depara com alguém que com o seu olhar estava dizendo: eu te conheço, eu conheço tuas dores, eu conheço tua solidão, eu conheço tudo a respeito de você. Eu sei que você se vendeu, eu sei que você traiu o seu povo, eu conheço completamente a sua vida. Porém, eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te fazer um convite. E a palavra que Jesus mencionou foi: segue-me. Um convite. Não teve ali um discurso longo,
não teve explicações, simplesmente um convite: segue-me. Aqui entra o tema, que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Alguém completamente errado, alguém que havia se vendido, alguém que havia abandonado a sua fé, os seus princípios, alguém que estava mergulhado na corrupção, no pecado, alguém que estava já abraçando a cultura de um império perverso e cruel. Esse alguém foi encontrado por Jesus. E Jesus é a graça, é a dádiva de Deus para o ser humano. Jesus é a riqueza que consegue suprir nossa pobreza. Jesus é tudo para nós. E Jesus olha para ele e faz um convite: segue-me. Aí está a abundante graça de Deus diante de um homem que não merecia. E quando falamos a respeito da graça de Deus, tem pessoas que concordam mentalmente com a graça de Deus. Tem pessoas que afirmam verbalmente a graça de Deus. E tem pessoas que até provam teologicamente a graça de Deus, mas que ainda não a conhecem, ainda não experimentou de maneira profunda e abundante. Esse dia foi diferente. Foi o dia que a graça alcançou Mateus. Foi o dia que a graça alcançou este homem pecador, que todos os dias se colocava à mesa para cobrar, para fazer relatórios financeiros, para ver o sofrimento do povo, contribuindo. E essa mesa de cobrança foi mudada. Quando Jesus viu, Jesus convidou: segue-me. Então o primeiro ponto aqui é que ninguém está fora do alcance da graça. A graça de Deus alcança o mais vil pecador. A graça de Deus alcança todas as pessoas. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O favor de Deus alcança todos. E Mateus estava sempre acostumado com uma mesa de rejeição, uma mesa de cobrança, uma mesa de corrupção. Mas a partir desse dia, Jesus viu e convidou. A Bíblia diz que ele levantou-se, deixou a mesa de cobrança, deixou a mesa de corrupção, deixou tudo aquilo ali e levantou-se e seguiu a Cristo. Deixou a mesa de cobrança para se tornar um homem de Deus. Aquele homem que era desprezível, agora passou a ser matéria-prima do milagre ou dos milagres de Jesus, porque a graça alcançou e agora a graça estava trabalhando na mente e no coração deste homem, e ele foi sendo transformado a partir desse relacionamento com Cristo. O que para os judeus era desprezível, para Jesus se tornou matéria-prima para fazer milagres. Aos olhos dos judeus, Mateus era um improvável, mas aos olhos da graça, Mateus era indispensável. Tem gente que olha para você e diz: olha, você diante dos meus olhos você é desprezível, mas diante dos olhos de Deus você é indispensável. Deus olha para você através de Jesus Cristo. Deus olha para você através de um olhar de graça, de misericórdia e de bondade. Ele não vê o que você está sendo hoje, Ele vê o que você pode se tornar através da graça dEle. Alguém pode aplaudir o nome do Senhor nesta noite? Aos olhos humanos, improvável. Aos olhos da graça,
indispensável. Aleluia. Aos olhos do homem, improvável. Aos olhos da graça, indispensável. Esse homem era humilhado por sua própria gente, porque ele havia errado mesmo, cometido erros. Então as pessoas pisavam em cima dele, da honra dele, do caráter dele, não acreditavam mais nele. Só que tem um detalhe: o pó que o homem pisa é o barro que Deus molda. Ele estava sendo pisado, mas ao mesmo tempo ele estava também sendo moldado pelas mãos do Senhor. Aleluia. Então a graça o alcançou. E agora, segundo ponto, a graça transformou a vida de Mateus. A graça transformou a vida deste homem. Então ele deixa a mesa de exploração para sentar à mesa do reino. Ele deixa essa mesa de corrupção, rejeição e culpa para sentar à mesa do reino. E passou a ouvir os ensinamentos de Jesus. Passou a ouvir as palavras de Jesus. E isso gerou transformação na vida deles. Tem muitas pessoas que têm um conceito diferente e equivocado da graça. A graça de Deus não é permissão para pecar. A graça de Deus é poder de Deus para vencer o pecado. A graça de Deus, ela transforma, ela tem um caráter transformador. A religião controla, a graça transforma. O conteúdo do Evangelho, o conteúdo da graça de Deus não é controlador, ele é transformador. Toda pessoa alcançada pela graça de Deus terá sua vida mudada, transformada pelo poder do Senhor Jesus. Alguém pode dar glória a Deus? Mateus é um exemplo real de que ninguém está fora do alcance da graça. E assim como Mateus, talvez você esteja em uma mesa de cobrança, preso ao passado, marcado pela culpa, rotulado pela sociedade. Talvez você esteja exatamente nesta condição, nessa situação. E a palavra que você veio ouvir nesta noite é: você não está fora do alcance da graça de Jesus. O Senhor te trouxe aqui para você ouvir esta palavra. Você não está fora do alcance da graça de Jesus. Aleluia! Você não está fora desse alcance. E eu observo, pastor Emerson, que Mateus estava em 3 listas. Seu nome. Primeiro, estava na lista dos judeus. E o acusavam de traidor. Estava na lista dos religiosos, das autoridades religiosas, dos escribas, dos fariseus. E lá estava escrito: impuro ou imoral. Só que agora ele passa a fazer parte de uma outra lista. O seu nome aparece em uma outra lista. E qual era, pastor Jonas? A lista dos apóstolos, dos discípulos. O seu nome aparece no seu próprio evangelho, Mateus. O seu nome aparece em Marcos. O seu nome aparece em João e aparece também em Atos. Todas as vezes que Jesus se referia aos discípulos, ele apresentava a lista dos nomes, ele apresentava Mateus. Então agora ele está na lista dos escolhidos. Antes ele estava na lista dos excluídos. Agora ele faz parte da lista dos escolhidos. Antes ele fazia parte da lista dos impuros. Agora, depois da graça, ele começa a fazer parte da lista dos perdoados pela graça.
Antes ele fazia parte da lista daqueles que estavam na mesa da corrupção, da imoralidade. Agora ele passa a fazer parte da mesa da comunhão, da bênção, das riquezas celestiais. É esta mesa que Jesus vai trazer muita gente aqui hoje. A mesa da comunhão, a mesa do perdão, a mesa da reconciliação, a mesa da transformação. Jesus tem uma mesa especial para você, e Ele está te dizendo: segue-me. Aleluia. A graça transforma este homem pecador a discípulo do reino. Não apenas muda de ocupação ou de profissão, mas também muda de identidade, muda de vida, tem a sua vida completamente transformada. Eu imagino Jesus sentado à mesa com Mateus e disse: ei Mateus, antes tu estava sentado à mesa escrevendo dívidas, cobranças. Agora você sentado a esta mesa, você vai continuar usando suas habilidades, você vai escrever. Só que o conteúdo que você vai escrever já não é mais dívidas, cobranças, impostos, não. Você vai escrever a minha história. Você vai escrever a respeito do meu ministério. Você vai escrever a respeito dos meus milagres, porque a partir de hoje eu não somente mudo a tua identidade, mudo a tua vida, como também vou mudar o teu destino. A partir de hoje você vai escrever algo diferente. Talvez ele diz: Senhor, mas eu não sou digno. Eu escrevi uma história de corrupção, eu escrevi a história de um homem que vendeu a fé, que abriu mão dos princípios bíblicos. E Jesus, olhando para ele, disse: você escreveu essa história, mas a partir de hoje eu escrevo uma nova história na sua vida. A partir de hoje a coisa muda. Aleluia. Ei Mateus, essa foi a história que você construiu. Agora eu vou construir uma história diferente. E nessa história você vai registrar aí, desde a minha genealogia. E Mateus é o evangelho que mais menciona o Antigo Testamento. Mateus é o evangelho que registra para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Ou seja, ele fala não apenas da graça de Deus, ele também fala, ele registra a fidelidade de Deus cumprindo suas promessas. Ele escreve a respeito do rei, ele escreve a respeito do reino, ele escreve a respeito dos ensinamentos de Jesus, ele escreve a respeito dos milagres de Jesus, ele escreve a respeito de obras extraordinárias que Jesus fez. Agora, já não um cobrador de impostos, mas uma testemunha fiel de Jesus Cristo. Ninguém está fora do alcance da graça. A graça alcançou, a graça transformou esse homem de pecador a discípulo, a apóstolo. Glória a Deus. Terceiro ponto. A graça levanta e usa os improváveis. E aí vem uma lista de pessoas improváveis na Bíblia. Talvez você esteja relembrando não somente a história de Mateus, como pode vir à sua mente também Davi lá no campo, pastoreando as ovelhas. Por que não falar de Moisés, que estava fugindo? Deus o alcançou com sua graça no deserto. E outras pessoas improváveis, desacreditadas, mas que foram tremendamente usadas pelas mãos do Senhor. Porque é isso que a graça de Deus faz. Ela transforma rejeitados em escolhidos,
e improváveis em instrumentos do Senhor. É isso que Jesus quer fazer nesta noite. Repito, talvez você esteja ouvindo essa mensagem e se sente indigno. Você olha para tudo aquilo que você cometeu e está cometendo. Não, mas eu errei nisso, eu errei naquilo, eu cometi isso. E olha somente para aquilo que você fez, para aquilo que você praticou. Muda a tua visão, muda a tua ótica hoje. Muda o lugar que você está olhando. Pare de olhar para aquilo que você fez e comece a olhar para aquilo que Cristo fez. Se você olhar para aquilo que você fez, talvez a única conclusão que você vai chegar é: sou digno de condenação. Mas se você olhar para o que Cristo fez, você vai chegar à conclusão de que tu não merece, mas você foi alcançado, transformado, perdoado, e agora Deus quer te usar para ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Foi isso que aconteceu com Mateus. A graça o alcançou, a graça o transformou, e a graça passou a usá-lo como instrumento de bênção no reino do Senhor, no reino de Deus. Eu não posso terminar essa mensagem sem perguntar para você nesta noite: em qual mesa você se encontra hoje? Em que situação você se encontra hoje? Assim como Mateus, que acumulava riquezas, mas ainda sentia um vazio na sua alma. Eu imagino que todos os dias aquele homem tentava organizar a sua mesa, mas logo percebia que a sua alma, o seu interior estava uma verdadeira desordem. Eu imagino que ele chegava em casa, contava todas as moedas, toda a riqueza, prata, ouro que havia acumulado. Mas quando tentava dormir não conseguia, porque dizia: eu estou acumulando muitas riquezas, mas a minha alma permanece vazia. Mas depois desse encontro, depois desse convite, segue-me, ele começou a dar os primeiros passos, agora trilhando um novo destino. Já não se tratava de coisas materiais, se tratava de coisas espirituais e eternas. Se tratava de algo do céu. Então ele tira o coração daquilo que era material e coloca o seu coração naquilo que era eterno, naquilo que era divino. Foi essa mudança que teve, uma das mudanças que teve na vida deste homem. Eu quero liberar uma palavra para você nesta noite. Ei, a minha oração hoje, à tarde, intercedendo por vocês, foi que você experimente nesta noite, em um nível mais profundo e abundante, a graça de Deus. Porque quando você sentir esse fluir da graça do Senhor sobre a sua vida, a tristeza será substituída pela alegria, o desespero será substituído pela esperança. Porque é isso que acontece quando alguém é alcançado pela graça de Deus. É isso que acontece. Então a minha oração foi para que você experimente em um nível mais profundo e abundante esta preciosa graça. Jesus disse: olha, Mateus, você foi considerado impuro pelos religiosos. Você foi considerado traidor pelo seu próprio povo. Mas eu te vejo como um discípulo, como um apóstolo, e você vai escrever a minha história. A partir de hoje você vai testemunhar da minha presença. A partir de hoje você vai testemunhar do meu reino. A partir de hoje você será um porta-voz
do céu, Mateus. A partir de hoje a coisa muda. Você vai deixar de ser cobrador de impostos para ser embaixador do reino de Deus. Segue-me, isso é revolucionário. Segue-me, isso será transformador na tua vida. Segue-me, nunca mais você vai ser o mesmo. Segue-me, nunca mais alguém vai ter poder para te acusar de alguma coisa, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo. Alguém está ouvindo e recebendo essa palavra? Aplaude o nome do Senhor. Aleluia. Ele se vendeu para Roma, mas foi resgatado e comprado pelo sangue de Jesus. Aleluia. Esteja em pé, por favor. Ei, aí depois desse encontro, Mateus preparou um banquete. Convidou os seus amigos, os seus companheiros, que também eram cobradores de impostos. Fez um banquete, preparou uma reunião, que os religiosos da época denominaram como reunião dos pecadores. E aí eu imagino que Mateus, diante dos seus convidados, dá boas-vindas e diz: olha, eu quero apresentar para vocês alguém que me alcançou, me convidou e transformou a minha vida. Eu quero apresentar para vocês alguém que mudou a minha história. Eu quero apresentar para vocês alguém que olhou para mim, o seu olhar não era carregado de condenação, de juízos, de críticas, de ofensas, mas um olhar carregado de graça e de misericórdia. Eu fui alcançado pela graça. E eu imagino Mateus diante de todos dizendo: olha, e eu quero dizer para vocês uma coisa: ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Assim como Ele me alcançou, vocês também podem ser alcançados. E a partir de hoje, Mateus dizendo: a partir de hoje, eu entendi que eu posso ter prata, eu posso ter ouro, eu posso ter muitas riquezas, mas se eu não tiver a presença de Jesus, eu não tenho nada. E aí eu creio que Mateus diz: agora eu quero cantar um louvor. E todos se colocam em pé, e Mateus entra em cena. Qual foi o hino, Isaac? Qual foi o louvor? Aleluia! Aleluia! Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença me basta. Eu te levarei por onde eu for. E a graça de Deus se manifestou naquela reunião. Aleluia. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Aleluia! E todos ouviam Mateus atentamente. E alguns religiosos lá fora diziam: mas esse homem come com os pecadores, senta à mesa dos pecadores. E Jesus, olha, conhecendo os pensamentos deles, diz: olha, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. É assim que a graça de Deus enxerga.